Graça e paz. Amém. Aqui nós estamos. Terça-feira, dia de formação e mandamentos recíprocos. Não é verdade? Nós estamos aqui nesse tempo aproveitando as oportunidades que o Papai do Céu tem nos dado, aproveitando, a compaixão de Deus em nos dar mais um dia, em nos dar mais um início de semana abençoado. Eu espero que você esteja bem. Estou inclusive, daqui uns dias devo anunciar aí uma palestra que devo dar presencial sobre estar bem. Você já reparou que na maioria das vezes, quando nós encontramos com um amigo, e às vezes até mesmo com pessoas que não são amigas, nós perguntamos se está bem. Essa é uma pergunta que durante muito tempo tem vindo batendo no meu coração, tem batido no meu coração, tem me incomodado de certa maneira, porque uma das coisas que nós mais fazemos é responder que estamos bem, e quando muitas vezes, ou na maioria das vezes, não estamos tão bem. Mas quanto a essa palestra eu vou anunciar depois, em outro momento. Estamos aí preparando algo nesse sentido para falar, para ministrar ao coração de pessoas que nós podemos sim estar bem. Mas como podemos ficar bem? Às vezes nós achamos que só pelo fato de sermos membros da igreja, de servirmos a Deus, já estamos bem. Deveríamos. O correto seria isso. O correto seria vivermos uma vida abundante, como Jesus disse que Ele veio para que tenhamos vida em abundância. Mas a verdade, a grande verdade, essa verdade que segundo Paulo disse aos Coríntios, nada podemos contra ela, a verdade é que muitas vezes nós não estamos bem. Precisamos acertar algumas coisas. Eu preciso, você precisa. E eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, por você estar aí participando comigo já. Que Deus esteja abençoando você desde já, que a sua semana seja uma bênção, seja próspera, seja grande na sua vida, seja de grandes mudanças, de grandes histórias, de grandes êxitos. Você que está aí planejando alguma coisa, lembre do que a palavra de Deus diz lá em Jó. Se converteres ao Senhor, lá em Jó 22, quando nós nos convertemos a Deus, nós temos a Deus como nosso maior tesouro. A palavra de Deus diz que em empreendendo nós algum negócio, seremos bem-sucedidos. Aleluia. Então eu quero aqui, hoje é um dia melhor ainda, Que na verdade a primeira pessoa que dá uma boa noite aqui é a minha amada esposa. Deus abençoe, muito obrigado, viu? E vamos aí compartilhando aí na sua sala de vídeo, vamos abrindo aí para que a gente possa continuar falando sobre essa formação. Eu tô entendendo que esse é um tempo no qual o Senhor está nos convidando a repensar as nossas escolas bíblicas, a repensar o nosso tempo, vamos colocar uma frase que bem assim, o nosso tempo de igreja, o nosso tempo de crente. Provavelmente eu esteja falando para pessoas que tem lá na sua casa a Bíblia, tem lá na sua casa uma revista da escola bíblica dominical, na melhor das hipóteses, a escola bíblica dinâmica,
a Escola Bíblica Discipuladora, enfim, a EBD. Não é? Então, pensar em quanto tempo temos, desde quando estamos estudando. Por exemplo, nas nossas igrejas, as crianças vão para o culto desde o berçário, desde poucos dias de nascido para ser apresentado ao Senhor. E desde então, nós chamamos um encontro de domingo pela manhã, chamamos de escola bíblica. No meio da semana, geralmente temos um culto, um encontro que nós chamamos de encontro de estudo bíblico. E nesses encontros, nesse tempo todo, o que temos aprendido? O que temos vivenciado? O que temos praticado? Nós estamos aqui há mais de 10 ministrações, acho que 13, 14 ministrações, só sobre esse ponto nós estamos falando de uns aos outros. E eu gostaria muito de que você que me vê, eu não sei quando, hoje, é claro, você que está aqui vendo essa ministração ao vivo, mas as pessoas que vão visualizar, que vão ouvir essa palavra, eu não sei quando, não sei onde, não sei que ano, não sei em que horário, porém, independe o dia e a hora que você está vendo essa palavra, ouvindo essa palavra, vendo essa live, mas que a partir de então, a partir de hoje mesmo, esse dia que você está ouvindo, vendo, que você vá lá no meu canal do YouTube, Pastor Amarildo JD Almeida, vai lá e olhe a série toda e comece a repensar o seguinte: quanto disso eu tenho praticado já, tenho o hábito de praticar, quanto disso eu preciso ainda rever. Porque a minha grande preocupação, por isso eu até refiz o nome dessa série para formação, porque a minha grande preocupação hoje como pastor, porque o pastor, o apóstolo, o evangelista, o pastor, o profeta, o mestre, essas pessoas, segundo Paulo disse aos Efésios, Jesus mesmo nos deu a fim de que os santos fossem aperfeiçoados. A cada ensino, a cada semana, a cada dia, até que cheguemos. Então, é uma formação. Agora, interessante que nós estamos aí há 20, 30, 40, 50 anos, 10 anos, 5 anos de escola. E a pergunta é, em que mesmo nós nos formamos? Então essa é uma oportunidade para a gente pegar essa série e utilizá-la como uma escola de formação em mandamentos recíprocos. Já estava me esquecendo, falei aqui, mas segundo as instruções que as pessoas nos dão quando a gente apresenta algo assim, é dizer quem somos. Eu sou o pastor Amarildo, estou aqui na Igreja Batista Central em Conselheiro Pena, Minas Gerais, e todas as terças, com exceção de muito poucas, nós viemos aqui para ministrar uma palavra. E nesse tempo, já há mais de 10 semanas, nós estamos aqui, acho que hoje é 14 semanas, que estamos aqui ministrando sobre essa formação em mandamentos recíprocos. Acredito eu que depois que nós terminarmos essa formação, eu vou pegar esse material todo, vou gerar aí de repente uma apostila, né? Vou transformá-la em PDF e vou
pensar na possibilidade de publicar isso, para que você também possa, além de ouvir, você possa copiar, você possa grifar, você possa estudar, para que você realmente se forme, porque é muito complicado viver tudo isso. Por que eu estou dizendo que é muito complicado? Agora você imagina o quê? Quando a gente fala assim, estou bem e eu não estando, eu estou mentindo. A Bíblia diz não mintai uns aos outros. Então, os mandamentos. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar aqui muito seriamente é que mandamento não são opções dadas, não são sugestões dadas pela palavra de Deus. Mandamentos são para serem cumpridos, obedecidos, respeitados, vividos. E nós temos muita dificuldade no mundo em que vivemos. Sempre tivemos muitas dificuldades. Mas nós aqui estamos buscando, é aquilo que Paulo disse, eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo buscando, eu prossigo para o alvo. Então que você possa fazer isso também, e possa aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para desfrutar de um ensino esse que eu estou aprendendo junto com você. Eu não sou um professor, só sou um facilitador aqui. E nós temos estudado sobre os mandamentos recíprocos. Há poucos dias falamos sobre selvageria. Eu achei tão estranho ter que colocar aquele tema, porque foi o tema que me veio ao coração, porque a palavra de Deus fala assim, olha, vocês se mordem, se devoram, cuidado para não se destruírem também, não é? Então, esse mandamento é para o corpo de Cristo, é para a igreja do Senhor Jesus, não é? Eu tenho ministrado nas sextas-feiras sobre sem amor, sem sentido, e uma das coisas que nós temos batido bastante na tecla aqui é que o apóstolo Paulo ele orienta a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é uma igreja que absorveu bem o fato de que nós podemos viver nos dons espirituais, nós podemos viver a plenitude dos dons espirituais, a atualidade deles, mas nós precisamos entendê-los. Então Paulo explica sobre a organização do culto, sobre o culto de adoração, não é? Ele vai explicando isso. Ele vai explicar a respeito dos dons espirituais. E antes dele trabalhar talvez um dos mais polêmicos dons, ele fala sobre o amor. Então, viver uns aos outros é caminhar nesse amor. Porque isso aqui não é uma via de mão única, de só ida ou de só vinda, mas é ida e vinda, é mão dupla, é uns aos outros. E isso é muito interessante, é muito bom aprender. Antes de ler a palavra, eu gostaria de orar. Agradeço muito todo dia pela sua vida, que tem participado conosco, tem nos abençoado, você que tem nos ajudado. E eu gostaria muito de realmente que você nos ajudasse a fazer esse ministério cada vez mais crescer, esse ministério que eu falo, o ministério do ensino, através desse veículo de comunicação que é a internet. Estamos tentando aí, estamos lutando, e eu já disse aqui, se cada amigo meu do Facebook pudesse se inscrever no meu canal, eu já poderia estar transmitindo direto do YouTube. Então quero convidar aqui os meus amigos do Facebook para se inscreverem no meu canal, né, no YouTube, e também de conseguir pelo menos mais 10 pessoas aí para se inscrever também. Precisamos de um número definido para que possamos também transmitir ao vivo pelo YouTube. Mas isso não é o grande X da questão.
A questão aqui é ensinarmos a palavra de Deus, não importa se é pelo Face, se é pelo Instagram, se é pelo YouTube, se é aqui no templo. O que precisamos é semear a palavra, não é verdade? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, ministrando Tua palavra, de estarmos aqui aprendendo do Senhor. Muito obrigado pelas vidas que tem nos abençoado com a sua participação, com as suas visualizações, com os seus compartilhamentos. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, agradecemos a Ti, ó Deus, e pedimos, Senhor, a bênção, a cura, o consolo, a segurança em Ti, que nós tantas vezes vacilamos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos abençoe, no sentido de que possamos entender e experimentar a presença do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Dentre os mandamentos dos uns aos outros, hoje eu gostaria de lembrar a você desse mandamento que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Pois bem, nós estamos vivenciando esse tempo de mandamentos recíprocos. Esse tempo, quando temos aprendido algumas coisas sobre uns aos outros, e eu gostaria muito de saber, se você quiser escrever lá no inbox, lá no particular, dizer assim: olha, eu decidi praticar esse uns aos outros aqui, que eu ainda não tinha costume de Nós estamos trabalhando esse tema desde quando nós começamos falando sobre a regra de ouro. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, que os outros vos façam, fazei primeiro a eles. Então, esse é o detalhe, essa introdução. Depois começamos a falar de amar uns aos outros, de saudar uns aos outros, de suportar uns aos outros, de se sujeitar uns aos outros, de não mentir uns aos outros, de não devorar uns aos outros. Então, assim, são muitas lições, e eu louvo a Deus porque, apesar de não ser capaz de ensinar tudo isso, o Senhor tem nos ensinado. E nesse pouco tempo que estamos aqui, que podemos tirar aqui para ensinar, às vezes eu me preocupo pelo fato de que eu gostaria de demorar um pouco menos nas minhas lives, né? de falar um pouco menos, porque para não te cansar, mas às vezes é necessário falar muito para poder entender. A gente fala muito e entende pouco, né? E aqui vai falar sobre confessem os seus pecados uns aos outros. Pensa bem. Pensa bem como que isso é complicado quando não compreendido, quando não entendido. E eu gostaria de chamar sua atenção para algumas coisas muito interessantes sobre essa questão do confessar os pecados uns aos outros. Que difícil pensar nisso quando partimos da ideia de que a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. E quando a gente vai vendo a nossa época, o nosso tempo,
A gente fica muito preocupado em como solucionar o dilema de cumprir, de obedecer, de executar, de exercer esse mandamento. Porque é um mandamento. Confessem os seus pecados uns aos outros. Então eu gosto sempre de lembrar, eu até coloquei a pergunta assim, como assim? Confesse seus pecados aos outros, como assim? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é que que a palavra de Deus está falando de uns aos outros no sentido da igreja. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, por isso, guarde essa ideia. O mandamento aqui é para a igreja, é para o corpo de Cristo. Eu tenho até dito que eu estou evitando um pouco falar povo de Deus. Porque a ideia de povo nos dá uma ideia muito bem veterotestamentária, que onde alguém do povo errava, era extirpado do povo. Mas quando nós trazemos a ideia para corpo, porque é o que somos hoje, aí essa ideia de arrancar parte do corpo, porque aquela parte errou, na verdade, quando a parte do corpo errou, é porque todo o corpo errou. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando um membro padece, todos padecem juntos. Então, querido, a gente quando trata a ideia de povo, a gente trata uma ideia muito, às vezes muito cruel com respeito a julgamento, não é verdade? Então, os mandamentos tá se referindo aqui, está se direcionando aqui ao corpo de Cristo. Então, com respeito a esse negócio de corpo de Cristo, povo de Deus, a gente fala em um outro momento. Mas eu gostaria aqui de lembrar disso, que esse mandamento aqui é para o corpo de Cristo, é para a igreja. Esse assunto, ele é polêmico. Esse assunto de confessar o pecado um ao outro, ele é polêmico. Ele é confuso muitas vezes. Porque se nós não analisarmos bem isso aqui, vai ficar muito complicado. Uma vez que está dizendo para confessar, nós vamos sair contando da nossa vida, dos nossos pecados para todo mundo por aí. Outra coisa, ou a gente vai falar, eu não vou obedecer porque eu não vou falar da minha vida para ninguém. Ou eu vou tentar fazer isso falando parte daquilo que eu tenho que falar. Então, por isso que ele é muitas vezes confuso, às vezes assustador. Né? Esse mandamento, às vezes, ele é assustador, tendo em vista que é um mandamento. Sendo um mandamento, não é uma sugestão apenas, não é uma opção que eu tenho, não tem outra coisa, é isso ou é isso. Então, é assustador, tendo em vista que é um mandamento e eu tenho que cumpri-lo. Mas é importante que a gente note aqui que esse texto está falando de outras coisas antes. Ele está falando, por exemplo, que se está alguém entre vós aflito, ore. Se está alguém feliz, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os anciãos da igreja. Orem sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. E ele vai falar, a oração da fé curará o doente, e o Senhor levantará, e se tiver cometido pecado, será perdoado. Então ele vai dizer, confessai os vossos pecados. Está falando da igreja, está falando de situações, a ideia de confessar o meu pecado a você, é dizer para você aquilo que eu falei mal de você, que eu pensei mal de você, que eu ofendi você, eu preciso confessar para você. Aquilo que você me maltratou, ou pensou mal de mim, ou fez alguma coisa para me prejudicar. Essas coisas você precisa confessar a pessoa.
porque senão isso vai causar um mal. Ele está dizendo, se você quer ser sarado, você precisa confessar, para que você não tenha nenhuma pendência com o outro. A Bíblia chega a dizer o seguinte, que quando você tem alguma coisa de queixa contra o seu irmão, nem a sua oferta você deve dedicar antes de acertar as coisas, antes de confessar, antes de perdoar. Então, quando alguém confessa o pecado dele para o outro já perdoa, e aí vai ser curado o problema, né? A Bíblia chega a dizer o seguinte, se houver pecado, vão ser perdoados. Então é um ambiente de cura, um ambiente onde nós precisamos falar daquilo que nós temos contra o irmão, não é? A confissão, se você for analisar aí, ela tem pelo menos 2 propósitos. Você vai ver que, na verdade, nós poderíamos dizer 3. Primeiro, a confissão, ela tem o propósito do perdão. A confissão. Você vai ver que de pecado perdoado. Mas esse versículo em si, ele vai falar de 2 questões sobre a confissão. Ele vai falar que a confissão, ela tem 2 propósitos. Primeiro, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai. Então a ideia aqui é, ore por mim. Eu estou te falando desse problema que eu tenho, para que você ore, para que você me ajude em oração, para que você possa caminhar comigo, me ajudar nesse problema que eu tenho. Isso é incrível, porque ao confessar a sua mazela para outra pessoa, essa outra pessoa vai poder orar por você, vai poder cuidar de você. Então ele está dizendo o seguinte, confessem e orem. E aí vai dizer mais, a outro propósito é a cura. Confessai os pecados aos outros, orai pelos outros, para que sareis, para que possam ser curados. Enquanto eu pensava nesse fato aqui dos 2 propósitos da confissão, que é oração e cura, eu fui caminhando nessa direção de dizer que a confissão de uns aos outros pode ser extremamente desastrosa. Por quê? Porque ela pode gerar condenação. A pessoa tem medo de confessar a culpa dela para o outro, com medo de ser condenada pelo outro. Por que o cumprimento do mandamento da confissão de pecado pode ser desastroso? Porque pode gerar condenação, pode gerar maledicência, pode gerar preconceitos, abandono, desprezo. Pode haver isso. Pode haver fofoca, né, que é a maledicência. Pode haver uma disseminação daquele assunto entre o povo. É interessante quando Jesus ensina a ideia da disciplina na igreja. Ele diz, olha, se teu irmão pecou, se você viu esse irmão pecando de alguma maneira, vai até ele, você só, conversa com ele, se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão, acabou o assunto. Se ele não te ouviu, leva outro com você, leva mais 1 ou 2 com você, porque a testemunha de 2 ou 3 pessoas é validada. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, resolve o problema entre vocês, entre uns aos outros.
Mas qual muitas vezes é a nossa atitude? É levar para a igreja. A palavra de Deus diz que o levar para a igreja é a última instância. Primeiro você vai só, se resolveu, resolveu. Acabou o assunto, glória a Deus, orou, sarou, curou. Confessou, orou, curou. Está aí, está aqui nesse texto. Não ouviu? Chama mais 2, vai lá. Entendeu que aquelas 3 testemunhas agora ia validar, deu tudo certo. Confessou, orou, sarou, acabou o problema. Só em última instância leva para o conhecimento de toda a igreja. Mas às vezes a gente não sabe nem o assunto direito, já levou para todo mundo. Quantas vezes um problema que poderia ser resolvido facilmente, a pessoa chega para o outro e fala, você viu, gostaria de pedir que você orasse pelo irmão tal. Na verdade ele não queria que orasse, ele queria falar mal mesmo do irmão. Aí o outro vai perguntar, mas por quê? Não, rapaz, porque ele está andando errado, ele está fazendo uns negócios aí que não está certo com a palavra de Deus. Então eu só queria, eu não estou falando mal do irmão, eu não estou querendo mal do irmão, eu só quero que você ore por ele junto comigo. Querido, não faça isso, ore pelo irmão e vai até o irmão e converse com ele. Porque é isso que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Ah, mas ele não confessou. Sim, mas se você viu ele, você já pensou errado dele, você já pensou mal dele, você já está condenando ele. Então está na hora de você ir até ele e falar assim, eu estou em pecado por sua causa. Por quê, meu irmão? Porque eu estou te condenando. Por que você está me condenando? Porque eu vi você fazendo isso, isso e isso, meu irmão. Vamos consertar isso aqui, vamos orar, vamos curar isso. Querido, em nome de Jesus, se a igreja vivesse isso como o mandamento ensina, como a palavra de Deus ensina, nós evitaríamos tantos problemas, tantas exclusões, tantos afastamentos, tantas confusões entre irmãos, tantos abandonos. Mas nós não estamos vivendo isso e eu tenho uma palavra para isso. Então é importante pensar que a confissão pode ser extremamente desastrosa quando isso acontece. Porém, é bom lembrar que para quem são esses mandamentos? Esses mandamentos são para a igreja, o corpo de Cristo. Agora, interessante que quando Paulo ele explica sobre a organização do culto, sobre a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, há um momento que ele vai dizer o seguinte, muitos estão fracos, doentes e até dormem, ou até morreram, é isso que ele quis dizer, é isso que ele disse, por não discernir o corpo. Então deixa eu falar uma coisa para você, uma das coisas incríveis que o Senhor tem me falado nos últimos tempos, é o fato de discernir o corpo. E discernir o corpo não é entender que pão é pão e suco de uva é suco de uva na hora da ceia. Discernimento do corpo é todo dia saber que eu não sou o corpo, eu sou um membro do corpo. Nós somos membros uns dos outros. É por isso que eu preciso falar com você quando eu vejo você em algum problema. Porque o seu problema é o meu problema. O meu problema é o seu problema. Isso é o corpo de Cristo. Não temos como fugir disso, a não ser que não façamos parte do corpo de Cristo, que não é o que eu quero, não é o que você quer. Nós queremos sim continuar fazendo parte do corpo de Cristo. E uma vez como corpo de Cristo, não somos mais uma pessoa, nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros. Então é muito complicado para nós, eu tenho aprendido isso sobre essa questão de discernir corpo. Querido, não se lança fora. Não se lança fora membro do corpo. O corpo,
ele só espere aquilo que não presta mais para a edificação dele. Mas uma vez que aquilo que está dentro de nós, que está dentro do corpo, que não presta, tem que ser expelido. Se não for expelido, vai fazer mal para o corpo. Mas o corpo precisa ser cuidado. Com todos os seus membros. Ninguém quer que falte um membro do seu corpo. O apóstolo Paulo explica isso muito bem explicado. Ele explica isso de uma forma muito maravilhosa. E ele explica tão bem que ele diz, olha, aqueles que parecem ter menos valor é o que nós mais damos valor. Aqueles que no corpo são menos honrosos são os que damos mais honra, porque aqueles que têm menos honra precisam dela. Aqueles que já são honrados não precisam. É por isso que a Bíblia diz, não tem inveja uns dos outros. Então isso é muito interessante, porque o viver uns aos outros, para que nós vivamos esse uns aos outros, nós precisamos discernir o corpo. Discernir o corpo de Cristo. E aí a palavra de Deus vai dizer que as consequências de não discernir o corpo é doença, fraqueza e até morte. É isso que Paulo explicou lá na igreja de Corinto. A outra coisa que eu gostaria de pensar aqui com você, para nós encerrarmos a nossa conversa sobre a nossa palavra de hoje, é que nós devemos voltar ao que falamos até agora. Por quê? Porque quando se fala de confessar pecado uns para os outros, é muito complicado mesmo. Deve ter gente falando aí consigo mesmo, eu não confio, pastor, o senhor vai me desculpar, mas eu não confio. Eu concordo com você. Mas também você há de convir comigo que não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz. E eu me sinto arrochado com isso também, me sinto apertado com isso. Então a ideia aqui não é expor a vida a todo mundo. Procure alguém da sua confiança. Alguém que você possa confidenciar a sua vida. Quando você quer confessar outros tipos de pecado. Agora, o mais necessário entender aqui é que esse pecado é o seguinte. Entenda isso. Eu pequei contra você. Eu pensei mal de você. Eu falei mal de você. Eu fiz algo que te prejudicou. Então eu preciso confessar o meu pecado para você. E assim você vai exercer o perdão. E aquela enfermidade vai ser curada. E quanto ao confidente é isso, eu preciso confessar para você as minhas mazelas, os meus defeitos, os meus problemas, aquilo que são os meus pecados, para que você me ajude a vencer orando comigo. É tão bom quando nós temos pessoas que podemos fazer. Agora, quando eu digo isso, claro que eu acredito que cada um que está me ouvindo agora vai dizer, eu tenho uma pessoa com a qual eu posso contar. Com a qual eu posso falar e sei que não vou ser exposto à sociedade o meu pecado. Eu creio que você conhece alguém assim. Então, eu gostaria de voltar aqui e pensar o seguinte. Por que nós podemos... qual é a ideia aqui? A ideia, eu volto a frisar que o mandamento é para o corpo de Cristo. E olha só, o que nós falamos até agora acerca desse uns aos outros? Acompanhe comigo aí, ó. Nós falamos sobre amar uns aos outros. Se eu amo você e você me ama, qual o problema de falar
dos meus problemas com você. A começar daí. Se eu entendo que tudo aquilo que eu quero para mim, eu preciso fazer ao outro, então por que eu vou ter medo de falar com você dos meus problemas? Então por que nós ainda temos? Falando de amar, falando de aceitar, aceitem-se uns aos outros. Se eu desconfio ainda que se eu falar algo com você, eu não vou ser mais aceito por você, então nós temos que rever se nós fazemos ou não realmente parte do corpo de Cristo. Parece utópico até o que eu estou falando aqui, mas não é. É porque é a Bíblia que nos ensina assim. E nós vamos nos formar nisso. Isso não é apenas uma informação para você, isso aqui é um convite a nos comportarmos como o corpo de Cristo. Nós falamos sobre amar, falamos sobre aceitar, falamos sobre dedicar tempo, quando a Bíblia fala assim, saudai uns aos outros, saúdem-se uns aos outros. Quando fala isso, não está falando simplesmente de falar oi, bom dia, está falando de dedicar um tempo, parar um pouquinho, saber como é que o outro está, se compadecer, também falar de algo seu. É dedicar um tempo. Também ele vai falar assim, tende igual cuidados para os outros, cuidar uns dos outros. Sujeitar é sempre entender que o outro não é menor que você, não é pior que você, não é? Suportar, ser suporte. Não ter inveja, não julgar. Se eu sei que você não vai me julgar, então eu posso falar com você dos meus pecados. Se você sabe que eu não vou julgar você, então você pode falar comigo dos seus pecados. Isso é vida de corpo. É vida de Cristo na nossa vida. Mas nós precisamos ter esse discernimento do corpo. E sempre lembrando que é uns aos outros. Não adianta só uns com uns. Não adianta. Não adianta só eu, um com o outro, mas é uns aos outros. Não é eu falar para o outro só. Não é eu só confessar para o outro. É mutuamente. Isso aqui é mutualidade. Não julgar, não devorar, não se queixar, não falar mal, não provocar, não mentir. São alguns dos mandamentos que nós já falamos até agora, que nós já ministramos até agora, para chegar ao ponto de falar, confessem uns aos outros, entendendo isso, sabendo quem somos como corpo de Cristo. E entendendo a realidade de que nós, por incrível que pareça, por triste que seja, nós não confiamos uns nos outros, nós não amamos uns aos outros como deveríamos, nós ainda julgamos uns aos outros. Nós fazemos até assembleia para julgar uns aos outros. Sim, nós julgamos uns aos outros legalmente falando, baseado no estatuto. Nós falamos sim mal uns dos outros. Por isso é que o Senhor moveu meu coração para mudar essa série para formação. Porque nós precisamos ser formados nisso. Porque se nós não conseguimos caminhar baseado nesse uns aos outros, aqui na terra,
como será o céu para nós. Nós precisamos discernir o corpo. Nós precisamos aprender a vivenciar aquilo que o Senhor diz para nós vivenciarmos. Primeiro sejam revestidos de poder e depois sejam testemunhas. Aí você vai ver, por exemplo, a vida da igreja em Atos dos Apóstolos, como é que era. A Bíblia diz que ninguém tinha necessidade, que eles viviam em comunhão, em unidade. Eles viviam assim. Aí eles viviam dessa maneira. Quando chegamos lá em 1 Coríntios capítulo 3, você vai perceber que o espírito mundano entrou para fazer parte daquela igreja. E aí é interessante pensar que onde o Espírito Santo de Deus está dominando, o espírito mundano não tem vez, e vice-versa. Aí você vai reparar, por exemplo, que Jesus começa escrevendo as cartas aos anjos das igrejas da Ásia, e na primeira carta ele já vai dizer o seguinte: vocês são uma igreja, essa igreja é a igreja representada pela igreja de Éfeso, é uma igreja especial, maravilhosa, com tantas qualidades, mas com um problema seríssimo, que seria a base de todas as outras quedas. Ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Mas é interessante, queridos, que ainda ele aconselha aquela igreja o seguinte: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Que primeiras obras? Os primeiros momentos da igreja como corpo, como ela começou a viver como corpo de Cristo, onde ninguém chamava nada seu como se fosse seu. Ninguém tinha a avareza com respeito às suas propriedades. A Bíblia diz que ninguém passava necessidade. Então, que nós possamos aprender a viver como esse corpo. E quando eu falo nós, eu falo todos nós. Quando nós tivermos essa atitude como corpo de Cristo, nós vamos ter coragem de confessar as nossas culpas uns aos outros, orarmos pelos outros e sararmos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento desta palavra mais uma vez. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque você continuou até agora conosco. Continue orando por nós, continue nos abençoando também com a sua presença aí na nossa live, e multiplique essa palavra. Se Deus permitir, logo logo nós vamos colocar essa palavra também para o canal, mas ore por nós, nos ajude, e muito obrigado pela participação. Deus abençoe a cada um, você em todo esse Brasil, onde quer que você esteja, em qualquer lugar que você estiver, seja o dia que for, a hora que for, o ano que for que você estiver vendo isso aqui, saiba que a palavra de Deus é sempre atual. Pega essa palavra e reveja a sua vida em relação ao que você acaba de ouvir. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus quiser. Deus abençoe.